3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo você, junto com a Palavra de Deus, a estar alinhado com a vontade de Deus e a conhecer este Deus tão maravilhoso, este Deus tão bondoso, este Deus perfeito, com seus atributos tão lindos, tão maravilhosos. Nesta sequência de programas, estamos conversando sobre alguns atributos de Deus, qualidades do seu caráter. E uma destas qualidades é a bondade. O nosso Deus é bom. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, ser bondoso. Ou seja, Deus quer que tenhamos esta faceta do seu caráter no nosso caráter, em nossas vidas. É uma qualidade do cristão, ser bondoso. Como podemos ser bondosos? O que Deus fala conosco sobre a bondade uns para com os outros. Deixe o Espírito Santo lhe falar. Deus vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A bondade de Deus é infinita, é tão grande, é tão maravilhosa, mas esse atributo maravilhoso de Deus, Ele traz também para nós. A bondade, ser bondoso, é um fruto do Espírito. Na hora que necessitamos demonstrar boas ações, na hora que precisamos ter boas atitudes para com as pessoas, o Espírito Santo nos impulsiona. E nós vamos ver no livro de Provérbios o que Salomão, o sábio Salomão, fala sobre o bem para o bondoso. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 11, versículo 17. Diz assim: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Que versículo maravilhoso! O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Aqui o Senhor está nos dizendo o seguinte, que toda boa ação, que tudo que eu fizer de bom, em primeiro lugar, eu estou recebendo o fruto daquela bondade. Eu estou escrevendo história, a história da minha vida. E como é lindo poder escrever história com bondade. Isso nunca será apagado, jamais será esquecido. Eu me lembro quando a nossa filha Suzy partiu para o Senhor e ali no tabernáculo da igreja, centenas de pessoas, falaram em muitas mil pessoas que estiveram ali presentes no sepultamento, no velório da Suzy. Aquela fila de pessoas passava por mim, pelo Paulo, meu esposo, pelo Kaiser, e cada um vinha contando atos de bondade da Suzy. Olha, a Suzy fez isso por mim. Olha, eu tive essa e essa experiência. Deus usou a Suzy, Deus usou a Suzy. A vida fala, a vida aí está escrita. Então aqui está dizendo que o homem bondoso faz bem a si mesmo, porque nós estamos lançando sementes de bondade e essas sementes frutificarão em mais atos de bondade e que nós experimentaremos, nossa geração, nossos filhos, os filhos de nossos filhos vão receber o fruto da bondade que nós semeamos. Nós vamos ver na palavra de Deus o ser bondoso em retribuição. Vamos ver aqui ser bondoso na história de José. Em Gênesis capítulo 40, do verso 9 ao 15, nós lemos assim: Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras.
e o copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Bem, a história de José. José foi tão perseguido, caluniado, sofreu tanto sem dever. Não devia nada, mas havia calúnia. Seus irmãos o venderam como escravo. A mulher de Potifar o acusou de coisa que ele não fez, ela que armou toda aquela cena, mas José ali estava na prisão. 17 anos ele tinha quando foi para o Egito. Quando trabalhou lá no Egito como escravo para Potifar e quando, pouco tempo depois, ele estava sendo levado para a prisão. 13 anos se passaram até que José vai estar como segundo em autoridade em toda a nação do Egito. Mas José, ali na prisão, ele faz um trabalho tão bom, ele é tão eficiente, que o carcereiro coloca como seu ajudante. E ali na prisão, José interpreta o sonho do copeiro mor e do padeiro mor de Faraó. E José, quando interpreta o sonho do copeiro, diz: olha, você vai ser restaurado ao seu antigo cargo, você vai voltar a estar ao lado de Faraó, você vai voltar a dar o cálice nas mãos de Faraó, com total confiança. Lembra de mim, retribui o que eu fiz por você, lembra que eu estou aqui injustamente, não se esqueça de mim, fale com Faraó. Bem, José, ele prestou um serviço, José, ele teve a revelação de Deus para interpretar o sonho do copeiro, mas ele estava buscando a retribuição da bondade que ele havia demonstrado ao copeiro. Ele estava esperando que o copeiro falasse dele ao rei. Mas isto não aconteceu imediatamente. Vai passar um bom tempo ainda até que o rei vai ter um sonho e José vai ser lembrado para interpretar o sonho do rei. José que está pedindo, ele está fazendo algo, mas ele diz: olha, me ajude. Às vezes, nós fazemos atos de bondade, nós ajudamos pessoas e esperamos uma retribuição. Às vezes, você já deu dinheiro para alguém que hoje está muito melhor que você e você está precisando e você fica esperando que aquilo que você plantou na vida daquela pessoa, ela vai te retribuir. E isto não acontece. Você não deve se frustrar. Porque quem cuida de nós é o Senhor. É Deus que vai retribuir essa bondade. A palavra de Deus nos diz que Ele paga aquele que ajuda o pobre. O Senhor lhe pagará no dia do mal. José não precisava esperar nas pessoas. José não precisava esperar a recompensa da sua bondade através das pessoas, mas através de Deus. Ser bondoso deve ser sem interesse, porque Deus não quer que a gente faça troca simplesmente. Ser bondoso é ser parecido com Jesus. Olha aqui um pouquinho da bondade de Davi e a tolice de Nabal. Vamos ver como Davi foi bom e como Nabal foi tão mau. 1 Samuel, capítulo 25, de 13 a 16. Neste capítulo nós lemos assim: pelo que disse Davi aos seus homens,
cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Esta é uma parte da história de Davi. Quando Davi tinha ali o seu exército, aqueles 400 homens, lá da caverna de Adulão, quando Davi tinha aquele pequeno exército, o que ele podia fazer? Então, ele estava ali cuidando dos bens de pessoas ricas, como Nabal. E esse nome Nabal significa filho de Belial, ou um homem mau, tolo, que se inclina para o mal. E ele era casado com uma linda mulher chamada Abigail. Davi, ele cuidou dos rebanhos daquele homem quando ele estava tosqueando as suas ovelhas. É o tempo de fartura, de vender a lã, é um tempo especial que tem banquete, que tem festa, que tem alegria. É um tempo de fartura, como se fosse colheita. Davi, então, manda seus moços. Vão lá ver com Nabal, que ele nos dê um pouco da prosperidade dele. Que ele nos dê carne para o nosso exército, que ele nos dê um pouco de grãos de alimento para o nosso exército. E Nabal desprezou Davi, até falou mal de Davi, como se ele fosse um escravo fugido por ter saído do palácio. Davi então diz: olha, eu fiz tanto bem para este homem, eu fiz tudo o que eu podia, eu arrisquei a minha vida, a vida de vocês. Nós protegemos os pastores dele, protegemos os seus bens, fomos segurança para eles. E agora é assim que ele nos retribui? Então nós vamos acabar com esse Nabal, vamos acabar com a sua família, vamos lá. E antes que Davi descesse, ele disse: não vamos deixar um do sexo masculino vivo na casa de Nabal. Quando Davi se preparava, o servo disse para Abigail: olha, Davi fez só o bem para o nosso Senhor, para Nabal, e ele não quis retribuir Davi. Abigail então prepara alimento, passas, carne, e ela vai ao encontro de Davi, para que Davi não faça vingança. Davi também estava fazendo bem, mas com uma intenção, com interesse. Então, quando seus interesses não foram satisfeitos, Davi parte para a violência. Isso acontece quando nós fazemos o bem interessados. Tem gente que planta pensando: lá na frente eu vou colher desta pessoa. Mas não é isto que acontece na vida. Muitas vezes nós plantamos hoje, num terreno hoje, e quem vai colher o que plantamos serão os nossos filhos, serão os nossos netos. E nós devemos fazer o bem, nós devemos fazer e usar de bondade para com todos e o máximo de pessoas, sem interesse da retribuição. Davi fez o bem, esperando o bem, mas de um homem que era mau. Nós não conhecemos o coração das pessoas e é tão difícil receber ingratidão. Ingratidão das pessoas. Você já recebeu ingratidão? Você já fez o bem para alguém esperando que aquela pessoa fosse te retribuir, falar bem de você, e você recebeu o contrário?
É difícil, não é verdade? Davi, ele não queria outra coisa a não ser matar aquele homem e se vingar da maldade, se vingar da ingratidão. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser bondosos não com interesse. A bondade, ela deve fluir do nosso interior desinteressadamente. Ou melhor, nós vamos ser bons, nós vamos praticar a bondade, porque o Senhor habita em nós. E a palavra nos diz que Deus faz com que a chuva venha sobre justos e injustos. A Bíblia nos diz que o sol que o Senhor nos envia, as estações do ano, as bênçãos sobre a terra, elas vêm sobre bons e maus. Então, nós precisamos ser como o nosso Deus. Nós não devemos fazer as coisas interessados naquilo que vamos receber. Porque se a gente está pensando assim, muitas vezes Deus permite que sejamos frustrados com a bondade que oferecermos. Davi foi impedido de fazer o mal, de derramar sangue inocente por uma esposa sábia, Abigail. Deus às vezes está impedindo você de vingar por causa da ingratidão. Perdoe, perdoe e deixe Deus agir. Tudo que fizermos deve ser feito para o Senhor, não com interesse. Vamos ver também mais um exemplo de bondade, que coisa linda, a bondade de Davi para com Mefibosete. Quem era Mefibosete? Vamos ver em 2 Samuel, capítulo 9, dos versos 3 ao 7. Nós lemos assim: Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Bem, aqui na história de Davi nós vemos algo tão lindo. Houve uma amizade profunda entre Davi e o filho do rei Saul, Jonatas. Os dois fizeram uma aliança, porque Jonatas sabia que Davi fora ungido como rei. E depois de Saul, quem iria reinar era Jonatas, o filho do rei. Mas Jonatas, ele amava Davi, tinha uma amizade profunda, fizeram uma aliança dizendo: quando nós estivermos longe um do outro, cada um de nós vai cuidar da descendência do outro. Vamos abençoar nossas famílias, vamos caminhar juntos. Não sei o que Deus tem pela frente, mas eu sei, Davi, que você será rei, e eu oro a Deus para que você seja um bom rei. Então, quando Davi foi ungido rei, ele procurou saber: tem alguém da casa de Saul? Tem algum filho de Jonatas? Alguém da família de Jonatas? Porque ele havia prometido cuidar. E falaram: olha, tem sim Mefibosete. Mefibosete, onde ele está? Ah, ele mora lá no deserto, lá em Lodebar, um lugar esquecido, abandonado no deserto. E este Mefibosete era aleijado, porque quando ele era pequenininho, talvez 2, 3 aninhos, a ama, aquela que cuidava dele, a babá, foi fugir com ele, foi correr com ele
deixou o menino cair. E ao cair, bateu os pezinhos no chão e se entortaram. Talvez não houve fratura, não foi colocado no lugar e os pés ficaram virados e ele não podia andar sobre seus pés. Era aleijado de ambos os pés. Uma pessoa aleijada de uma família real, mas que fora colocada de lado. Davi manda chamá-lo e diz: você vai comer pão comigo na minha mesa. Você faz parte da nobreza, você vai morar aqui comigo. Mefibosete fica maravilhado com o convite. Quem sou eu? Quem é a casa de meu pai? E Davi diz: todas as terras de Saul que voltem para você, que estejam sob a sua direção e a sua descendência. Davi, então, estava levando a sério uma aliança. Davi estava levando a sério uma amizade. Ele iria investir em Mefibosete para quê? O que Mefibosete podia fazer para ele? O que podia retribuir a Davi, um aleijado de uma família que fora tirada do trono? O que ele poderia fazer? Mas ele estava recebendo o que seu pai plantou no coração de Davi. Então, é tão importante sabermos que a bondade deve ser desinteressada. A bondade, atos de bondade para com as pessoas devem ser praticados por amor. Por sermos parecidos com Deus, você nunca vai se arrepender de ser bom. Eu achei muito linda há poucos dias atrás, né? Talvez uns 2 meses atrás, esteve aqui conosco o Rabino Shulam e ele trouxe uma mensagem muito importante, muito linda, apresentada pelo Rabino Mateus. E o Mateus tinha sido colega de um dos nossos pastores, do Dudu, lá no Colégio Batista. E eles estavam contando que houve um amigo secreto, eles tinham de dar um presente, e o presente que o Dudu recebeu foi muito ruinzinho, foi muito inferior ao presente que ele havia dado. A expectativa dele, e ele estava muito triste e querendo chorar. Eram crianças. Então, o seu colega, o Mateus, havia ganhado um presente muito bom. E ele disse então para o seu amigo: vamos trocar. Eu não importo de ficar com esse presente ruim. Você não está gostando do seu presente. Vamos trocar. Eu fico com o seu, você fica com o meu. Tem certeza? Sim. E aí, quando Mateus chega em casa, aí ele caiu a ficha dele, ele falou: mas que tolo que eu fui. Eu dei o meu presente bom, um presente que todo mundo queria, eu dei para o meu amigo. E quando ele estava triste, o seu pai disse: meu filho, nunca se arrependa de ter feito o bem. Nunca arrepender de ter feito o bem. Eu não estaria contando essa história se ela não tivesse acontecido. Marcou a vida daqueles meninos. Eu e você precisamos ter a nossa vida marcada por atos de bondade. Fazer desinteressadamente. Não olhando para não sermos frustrados em nossas expectativas, mas tudo que fizermos seja para o Senhor, oferecido a Deus. Amém? Que tal viver assim? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Senhor, lava-me, limpa-me, perdoa todo o pecado, toda maldade, tudo que eu tenha feito que não Te agradou. Lava-me, eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a ser bom. Ajuda-me a viver uma vida em integridade e amar sem esperar recompensa. Ser bom
sem interesse. Ajuda-me a viver na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Eu me entrego a Ti, sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Ser bondoso é o que Deus quer de mim e de você. Vamos praticar o bem e vamos oferecer a Deus tudo o que fizermos de bom. Amém? Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!